Olá, queridos e queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Igreja em Saída. E o tema de hoje é espiritualidade inaciana. Você já fez os exercícios espirituais de Santo Inácio? Conhece? Então, vem com a gente para conhecer um pouco mais sobre esse tema. E para falar de espiritualidade inaciana, nós estamos aqui com o Padre Diogo, jesuíta. Bom dia, Padre Diogo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Estamos também com a Netinha. Netinha é do Centro Inaciano da Juventude. Bom dia, Netinha. Bom dia, alegria estar aqui com vocês. E estamos também com a professora Vera, que é do CVX. Depois ela vai explicar o que é o CVX para a gente. Bom dia, professora Vera. Bom dia. Então, para começar a conversar sobre esse tema, eu gostaria de perguntar para o Padre Diogo qual a diferença entre espiritualidade e religião. Olá, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Diferença entre espiritualidade e religião. Essa é uma pergunta muito boa. E ela nos convida a distinguir bem esses termos, né? Eu, particularmente, eu entendo a espiritualidade como um modo particular de se relacionar com o sagrado. Por isso que nós temos hoje diversas espiritualidades cristãs, a gente tem diversas espiritualidades budistas, hinduístas. No Islã, a gente também tem diversos modos de se relacionar com o sagrado. Nos povos originários, eles também tinham e têm o seu modo próprio de se relacionar com o sagrado. Então, eu compreendo que espiritualidade é esse modo particular pelo qual eu me uno por essa experiência transcendental que me tira de mim mesmo, me eleva, ou me direciona, melhor dizendo, para o outro sagrado. E a religião, ela é um processo institucionalizado no qual as pessoas se reúnem e se organizam para a vivência de diversas espiritualidades, só que esse modo institucionalizado, ele não traz simplesmente uma espiritualidade, ele pode trazer várias. A gente olha, por exemplo, para o cristianismo, que eu estou mais familiarizado. A gente tem, por exemplo, o que está em discussão a espiritualidade inaciana, mas temos a espiritualidade carmelita, a espiritualidade franciscana. Cada um apresenta um ponto característico de como a gente se relacionar com o sagrado. Então, a religião, ela traz uma certa institucionalização de um modo de viver, do qual vai trazer uma doutrina, vai trazer uma moral, vai trazer regras de conduta de vida, e essa organização social. Então, assim, a espiritualidade, ela, quando a gente compara com a religião, ela está presente dentro da religião, mas ela não é confinada nos limites da religião. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter uma espiritualidade sem estar afiliada a algum tipo de religião, por exemplo. E espiritualidade não necessariamente se volta para o Deus, como a gente conhece no cristianismo. Seria também limitar um pouco esse conceito de espiritualidade. E a espiritualidade ela é possível por conta dessa abertura natural do ser humano ao transcendente. E a religião ela surge como uma resposta social, organizacional, como nós somos seres sociais que constituem sociedade, de estruturar modos próprios de viver essa espiritualidade. Por exemplo, a espiritualidade franciscana e a espiritualidade inaciana são diferentes entre si, elas têm muitos pontos em comum e as caracterizam como espiritualidade cristã. Creio que essa diferença é um pouco baseada nessa visão da relação pessoal ou comunitária com o sagrado e a organização institucional desses modos de relacionamento. Bom, e se estamos falando de espiritualidade inaciana, quem foi Santo Inácio, Netinha? Vamos lá. Em Santo Inácio, antes de ser o Santo Inácio de Loyola, que nós conhecemos, ele foi um jovem que viveu
aquele período assim mais dos grandes reinos da Espanha. Ele era um cavaleiro, né, ele era de Loyola, e ele tinha essa experiência humana ligada a esse mundo da cavalaria, da defesa, das guerras, e essa era a experiência de vida dele, um jovem do seu tempo, né? Um jovem do seu tempo. Acontece que Inácio de Loyola sofreu um acidente, uma guerra, foi atingido por uma bala de canhão. Ele liderava o grupo no momento, e ele precisou se afastar, né? Ficou convalescente muito tempo por conta desse ferimento. E aí o que aconteceu? Que nesse período de convalescença, então Inácio, na época, ele entrou em contato com um mundo até então desconhecido por ele, assim. A cunhada dele, que estava cuidando do seu período de convalescença, ofereceu alguns livros para ele ler, livros que ele não queria inicialmente, porque eram livros da história de santos, livros sobre Jesus Cristo. E ele estava acostumado com os romances de cavalaria, questões de guerra, mas sem nada para fazer, tendo que ficar quieto para cuidar da perna, acabou que foi a leitura que ele teve acesso. E essa leitura colocou para uma disposição interior de retomar mesmo o seu percurso de vida, o seu projeto de vida, né? Então, ao ler as histórias dos santos, ao ler a vida de Jesus Cristo, ele começou a se perguntar por que ele também não poderia fazer aquilo. E é interessante ler alguns relatos assim, da própria autobiografia, que ele coloca que quando lembrava das histórias dele, nas guerras, nas lutas, na vida, assim, com os amigos, dava aquela alegria, aquela euforia, aquela saudade de estar naqueles espaços, mas passava. E ele dizia que ao ler a história dos santos, dava uma alegria que ficava, que permanecia. E ele começou a perceber essas mudanças interiores dele. Então, esse momento de convalescença foi, na verdade, um processo de conversão, assim, de Inácio, de se abrir para uma outra possibilidade de vida, de rever o projeto de vida mesmo, de entender como algo que acontece na sua vida pode te transformar e pode fazer você querer outro rumo, né? Se perguntar por que eu estou aqui. Então, foi nesse momento da vida de Inácio que ele abandona uma vida anterior e resolve fazer um processo de conversão, né? Que aí são os primeiros passos, quando ele começa a fazer a questão de abandonar a vida de cavaleiro, de ser um peregrino, de abandonar as armas. Então, tem todo um percurso que Inácio vai fazendo até conseguir sistematizar essa experiência interior de espiritualidade, de contato com Deus, de se perguntar o que Deus quer na vida dele, o que farei, o que faço por Cristo, né? Essa pergunta é presente na vida de Inácio, e aí ele sistematiza essa experiência dele, profunda, de conversão e transformação, e faz 12 exercícios espirituais. E a partir daí sente o desejo de oferecer também a outras pessoas essa experiência, das pessoas fazerem um itinerário espiritual, uma aventura humana espiritual, de rever a sua própria vida à luz da vontade de Deus, à luz do que o Espírito Santo quer para a vida das pessoas, no sentido delas serem mais profundas, estarem caminhando a partir de um propósito, de entender o meu magis, né, que é uma palavra muito cara a Inácio. O que eu estou fazendo aqui no mundo? Eu fui criado para quê? Né? Então, a experiência de Inácio tem esse percurso, e ele, de forma muito generosa, compartilha dessa experiência dele, sistematiza, a partir de um método que hoje a gente chama que a própria experiência de Santo Inácio são os exercícios espirituais de Inácio, que nada mais é, né, do que um tesouro, mas é a sistematização desse percurso que ele viveu e que, graças a Deus, nos chega até hoje, com a possibilidade de também beber dessa espiritualidade e de poder participar dessa experiência, de estar em uma dinâmica constante dessa relação com Deus, com o outro, com a casa comum, que é isso que propõe Inácio, salvo, claro, todas as contextualizações do nosso tempo. Então, assim como Inácio foi um homem do seu tempo, né, de responder à demanda daquele tempo, a sistematização dos exercícios espirituais também nos provoca a ter essas respostas e essas perguntas também no nosso tempo. Então, apesar de ter sido sistematizada há muitos anos atrás, é uma experiência tão rica e tão dinâmica, porque é obra, né, do próprio Espírito Criador, que ela nos serve hoje também, para viver o nosso tempo, para estarmos nesse contato, mesmo assim, com o nosso interior, sempre em relação a Cristo e aos outros, né? E é uma história de conversão que lembra muito de São Francisco de Assis, né? Também um acidente, também um tempo de refletir, de ler. Deus se utilizando
desses momentos de dor, de sofrimento, para fazer conversão. Inclusive, era uma das perguntas que ele se fazia. Se ele conseguiu, por que eu também não? Então, era assim, uma ousadia assim, de aspirar às grandes coisas, né? De não se contentar com um pouco, assim, de se espelhar, de ter bons exemplos, mas se implicar nisso, né? Assim, se algumas pessoas conseguiram servir, se entregar, retomar o sentido da vida, por que também eu não conseguiria? Então, ele se implicou nessa experiência, né? Bacana. E Santo Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas. É uma congregação muito ligada à educação. A professora Vera pode explicar para a gente o motivo dessa ligação entre a Companhia de Jesus e a educação? Quando Santo Inácio de Loyola ele funda a Companhia de Jesus, então os companheiros de Inácio, eles são enviados a várias partes do planeta, né, a várias partes do mundo, para estar junto com outros povos e dessa maneira aprender sobre esses povos e ao mesmo tempo também transmitir a esses povos um pouco sobre a evangelização, né, o jeito de ser de Jesus Cristo. E esses jesuítas, né, esses companheiros de Santo Inácio, quando chegam nesses lugares, eles normalmente, como eu já falei, vão assimilando aquela cultura daqueles lugares e vão também se apropriando, por assim dizer, daquela cultura e ao mesmo tempo também evangelizando, levando a boa nova de Jesus Cristo e fundam os colégios, né? As várias instituições de ensino que a gente vê em todas as partes do mundo, sejam eles escolas de ensino fundamental, né, de ensino médio, universidades. Eu tive o privilégio de, nos anos 90, trabalhar no Colégio São Francisco de Sales, lá em Teresina, no Piauí, que é uma das escolas da Companhia de Jesus, e aprendi muito. Foi lá onde eu conheci a espiritualidade inaciana, e é uma relação intrínseca, né? Companhia de Jesus, jesuítas, educação. Então, assim, a gente vai aprendendo que são escolas, né, meios, instituições formadas para não apenas evangelizar, né, levar a boa nova de Jesus Cristo, mas também para formar aquela consciência de cidadão, de pessoa que no mundo tem um papel especial, né, como cidadão, como cidadã, e, portanto, atuar legitimamente no meio, na sociedade, enquanto cristãos, pessoas que estão ali realmente para ajudar a melhorar, por assim dizer, essa casa comum, como a Netinha falava ainda há pouco. Então, essa relação, ela está sempre presente, né, quando nós vemos isto, por exemplo, nos livros de história, quando a gente vê a respeito dos jesuítas nessas várias partes do mundo. Eu também fui aluno de uma universidade jesuíta, né, que é a PUC do Rio de Janeiro, onde eu fiz doutorado, e é realmente um privilégio estudar na universidade jesuíta. Privilégio estudar numa universidade que tinha uma capela, era realmente um privilégio ter o suporte dos padres jesuítas. Tem uma coisa, Zé Maria, só para acrescentar assim, essa experiência que a Vera traz. Eu também fui estudante de colégio jesuíta, e uma coisa que aí é uma coisa mais de partilha mesmo, sempre me chamou muito a atenção a questão da educação integral, assim, sabe? Tive a oportunidade de estudar em outras escolas, né, não jesuítas, não católicas, enfim, e para mim foi um choque positivo, assim, um impacto muito positivo quando eu tive a oportunidade de estudar no colégio jesuíta, porque na prática eu fui compreendendo essa dimensão da importância da compreensão enquanto experiência holística, né, da importância de pensar processos formativos que veem o ser humano de forma integral, assim. Então, não é uma educação, assim, a espiritualidade inaciana propõe nos seus processos educacionais, formais ou não, né, uma experiência que ela vê como centro da educação não o acúmulo do conhecimento, né, não a resposta ao mercado, né, essas pressões todas, mas o centro da educação é a própria pessoa humana, né, com todas as suas complexidades, com tudo que ela deseja, que ela são, e sobretudo no processo de ajudar esse ser humano que está em formação
a ter um olhar contemplativo para o mundo, né? Olhar, ter condição de ter esse olhar global, participativo, um ser humano que consiga se implicar e, sobretudo, um ser humano que consiga se conhecer para retornar para essa comunidade aquilo que melhor essa pessoa tem, assim, né? Então, assim, o conhecimento é mais uma estratégia do que o objetivo em si. Então, isso é muito marcado, assim, né, nessa relação educação e espiritualidade, né? Então, como muitas vezes as escolas, sejam elas católicas ou não, de ensino, enfim, elas perdem no processo de educação ao não olhar para essa dimensão integral, para essa dimensão da espiritualidade, mesmo que não seja professar nenhuma religião, mas essa dimensão do humano, que ela é mais transcendente também, né? Então, é uma pena. E, assim, que privilégio também, de fato, quem tem acesso a esse tipo de educação. Isso, assim, só para lembrar um pouquinho e aprofundar isso que a Netinha comenta, enquanto professores de uma instituição de ensino da Companhia de Jesus, a gente tem um livrinho que a gente estuda, que são as características ignacianas, né? E lá tem um ponto que fala que é justamente isso. O objetivo, então, dessas escolas seria formar homens e mulheres para os outros, com essa dimensão social a que a Netinha acaba de comentar. Muito bom mesmo. Eu também tenho um testemunho que eu não posso deixar de dar, bem rapidinho, é que meu cunhado foi aluno do Santo Inácio, que é a escola jesuíta, e ele tinha 12 anos, mais ou menos, quando ele perdeu o pai, né? Foi um baque enorme, e Padre Pedro, que era diretor do Santo Inácio, foi para ele um pai nesse momento, né? Então, era presente na vida dele, atuava, aconselhava, fazia o papel de pai. Eu achei isso, assim, fantástico. Mas eu gostaria de perguntar para o Padre Diogo, já que a gente está falando de espiritualidade e a educação, que é uma das missões aí dos jesuítas, qual a relação entre espiritualidade e educação? A gente sabe que a educação, ela faz parte do nosso processo formativo de constituição de seres humanos. A gente não nasce sabendo o que é ser humano. O processo de humanização de uma pessoa, ele parte por essa transmissão do saber, seja ele no meio acadêmico, seja ele no meio familiar, numa comunidade de fé. Então, didaticamente falando, é pelo processo de educação que nós nos humanizamos. E também é pelo processo de espiritualidade que a gente se aproxima mais, se torna mais aquilo que que é propriamente dita o objeto da nossa espiritualidade. Ou seja, eu me torno cristão na medida em que eu pratico o cristianismo. E praticar o cristianismo envolve um processo de vivência de uma espiritualidade. E nessa relação entre espiritualidade e educação, eu vejo que essa relação é uma relação de muita complementaridade. Uma vai complementando a outra, porque o ser humano não é só ser religioso, mas ele é ser social. Ele é ser para as outras pessoas, ele é ser em comunidade. Ou seja, quando a gente fala, e a gente fala muito disso, de uma formação integral do ser humano, de uma educação integral do ser humano, às vezes também educação transversal que vai passar por diversas áreas, eu entendo essa relação entre espiritualidade e educação bem nessa dimensão de integralidade. Formar um ser humano, uma vez que, por exemplo, eu reconheço que essa abertura ao transcendente é parte do ser humano, toda pessoa é capaz disso, isso está na nossa constituição humana. Uma vez que eu tomo isso como um pressuposto, eu não posso, por exemplo, negar que a formação religiosa, a formação espiritual faz parte do processo de humanização de uma pessoa. Então, eu vejo essa relação de complementaridade, junto com diversos outros elementos, para que se possa ter uma educação integral, um processo de humanização integral. Então, na Companhia de Jesus, a educação é um meio pelo qual a gente também, juntamente com a espiritualidade e convivências de diversos outros tipos, tenta ajudar com que as pessoas, dar ferramenta para que as pessoas possam viver um processo de humanização saudável.
E Padre Diogo, a Netinha já comentou sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio, né, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais o que são esses famosos exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, acho que tem uma curiosidade muito legal, além do fato de que os exercícios espirituais, como a Netinha bem colocou, são a própria transcrição da vida de Santo Inácio. Ele viveu na carne por muito tempo aquela experiência, e ele não foi assim, sentou de uma noite para o dia e fez a composição. Foi uma composição de anos e anos, e experiências, e tira uma coisa, isso não está ajudando muito. Então, os exercícios espirituais, ele não é um livro que a gente senta e escreve de uma vezada só, ou que a gente pega simplesmente e começa a ler. Ele, primeiramente, é um material para ser praticado. E aí, interessante é que Santo Inácio, ele colocou como primeiro subtítulo dos exercícios espirituais, né? Exercícios espirituais para tirar de si todas as afeições desordenadas. E aí, com o tempo, ele foi percebendo que nós somos aquilo que somos. Isso não nos determina necessariamente na nossa positividade ou na nossa negatividade, mas dificilmente a gente transforma, a gente retira de nós traços de nossa personalidade. Porque nós somos também constituídos por aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente responde automaticamente, instintivamente ou não. E aí ele, mais para frente, ele colocou, olha, exercícios espirituais para não mais para retirar de si, né, mas para não se deixar ser determinado por suas afeições desordenadas. Que é uma relação totalmente diferente. Eu não deixo de ser aquilo que eu sou, mas eu passo a não ser dominado por aquilo que eu sou. Se, por exemplo, eu tenho uma característica assim, em mim negativa, que me afasta das pessoas, que causa dano nas pessoas, eu vou ter essa característica. Agora, eu não preciso ser determinado por ela. Eu não preciso, por exemplo, deixar com que isso determine a minha vida, porque todos nós somos maiores do que a nossa positividade, do que a nossa negatividade. Então, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, eles são esse itinerário espiritual que a pessoa traça com Jesus Cristo. Ele é uma experiência na sua originalidade para ser vivida em um mês de retiro. É um retiro de silêncio, é um retiro que ele é dividido em vários momentos formais de oração durante o dia, mas, na verdade, a pessoa fica às 24 horas em oração, porque rezar, relacionar-se com Deus, não se dá só na formalidade de sentar e ficar uma hora ali rezando, mas é durante todo o processo do retiro, não só do retiro, mas da nossa vida. Então, essa experiência dos exercícios espirituais, ela tem como objetivo devolver a pessoa a si mesma. E não qualquer tipo de pessoa, mas uma pessoa que é tocada e transformada pela experiência de Jesus Cristo, que para nós é o parâmetro do que significa ser humano, para nós cristãos. Então, Santo Inácio, ele recolhe das suas experiências, daquilo que ele leu, daquilo que ele viu em outras pessoas, esse método de colocar a pessoa constantemente em relação com Jesus Cristo, ou seja, é um método muito... Os exercícios espirituais, eles são um itinerário bíblico, a gente reza a Bíblia. Ele tem um ou outro exercício que é mais de uma intuição de Santo Inácio, que pode ajudar o exercitante a se consolidar na sua fé, mas ele é esse itinerário primeiramente bíblico, que ele parte do princípio e fundamento, né, qual que é o sentido da minha vida, para concluir logo já no fim do retiro, para nos trazer a conclusão de que talvez o sentido mais profundo da vida é o amor. E que o amor não é só palavra, mas ele se mostra em gestos e palavras. Então, esse itinerário com Jesus Cristo, a gente passa pela infância de Jesus, a gente olha o mundo com o olhar de Deus, até mesmo antes da encarnação de Jesus, e aí a gente vai passando pela vida pública de Jesus, pela paixão de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Então, fazendo essa caminhada, esse itinerário de colocar-se ao lado de Jesus
nas cenas bíblicas e deixar-se ser tocado por ele, basicamente isso são os exercícios espirituais. E a pressuposição de Inácio, ela é bem básica, é bem assim, intuitiva. Do mesmo modo que nós, quando queremos ficar com o corpo mais saudável, vamos fazer um exercício físico para manter a saúde ou para ganhar mais resistência, a gente faz exercícios espirituais. O nosso espírito, ele também precisa malhar. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser fortificado, porque senão a gente se desenvolve muito em uma área e não se desenvolve tanto na outra. Então fica como que aquela mesa manca, sabe? Que não consegue dar o equilíbrio. E aí eu retomo aquela fala anterior. Na espiritualidade inaciana, quando se envolve com a educação, com a própria espiritualidade, o objetivo é uma formação integral do ser humano. O processo de humanização só é humanizador quando ele é integral. Então, essa espiritualidade inaciana, os exercícios espirituais, são esse itinerário. E o mais bonito é que ele é ao lado de Jesus. Jesus, ele se torna o companheiro daquela pessoa que está fazendo os exercícios espirituais. E aí é uma experiência muito bonita, é uma experiência de um olhar íntimo para Jesus. E Santo Inácio, ele trabalha muito nos exercícios espirituais com a dimensão do sentimento. E isso é importante, porque às vezes acontece que a gente sabe que uma coisa é errada e ainda assim faz a coisa errada. Saber racionalmente o que é certo e o que é errado não necessariamente nos garante que vamos fazer o que é certo e que vamos evitar o que é errado. Aí está uma questão de afeto. Por isso que Santo Inácio, ao nos aproximar de Jesus nos exercícios espirituais, ele quer gerar uma conversão do afeto, porque só o saber não é suficiente. E o afeto só é convertido nessa relação íntima com Jesus, dentro da experiência dos exercícios espirituais. Então, a conversão do afeto vai suprir aquela falta, aquela deficiência que às vezes aonde a nossa razão falha. Só o saber não é suficiente para que a gente faça o certo e evite o errado. Preciso que o meu afeto esteja em sintonia, vibrando na mesma frequência que a minha razão. Daí, os exercícios espirituais trabalham esse conjunto. Duas questões que a fala do Diogo me toca. Uma é uma questão mais histórica mesmo, que eu acho interessante contextualizar, porque, assim, tudo que a gente falou hoje da espiritualidade inaciana, assim, sempre, por exemplo, que eu converso com amigos que não são católicos, não bebem da espiritualidade inaciana, eles fazem muitas relações com coisas muito pós-modernas, inclusive de compreensão de mundo, de Deus, de espiritualidade. E aí, às vezes, eu fico pensando, nossa, olha como o Santo Inácio foi ousado, né, em propor isso. Porque, por exemplo, a gente está falando de uma época que Santo Inácio viveu, em que as pessoas comuns, que não eram clérigos, que não eram padres, por exemplo, eles tinham que ter a oração delas mediada por alguém, por um padre, né, sobretudo, assim. Então não era meio que permitido, não era compreendido teologicamente na experiência espiritual que um ser humano entrasse em contato direto com Deus a partir da sua oração. Por exemplo, eu vou falar com Deus, né? Eu vou diretamente fazer aqui um colóquio, vou colocar meus sentimentos, meus afetos. Então o que Santo Inácio propõe é realmente uma revolução na compreensão da relação com o divino, né? Então isso é muito importante, isso é muito ousado mesmo para o tempo de Inácio. Inclusive ele foi, assim, perseguido, ele teve que responder muito, assim, à Inquisição para poder explicar o processo dele, né, o que é que ele estava sugerindo, que ele não estava querendo criar uma nova doutrina, muito pelo contrário. Então, assim, é importante minimamente contextualizar isso, porque hoje é muito próximo da gente essa perspectiva do contato com Deus, que é pessoal, mas na época de Inácio não foi, né. E uma outra dimensão que é muito cara da espiritualidade inaciana e que o Padre Diogo já antecipou, mas eu queria realmente frisar, é a questão da liberdade interior, né? Essa dinâmica de você fazer um itinerário para você se conhecer, né? E ao se conhecer, aspirar ao seguimento a Cristo e entender
que para aspirar esse segmento a Cristo, você vai precisar ter uma liberdade para acolher a vontade de Deus e para responder a esse chamado na sua própria vida, é uma disposição, assim, que eu acredito que somente uma dinâmica permanente de querer ouvir essa vontade de Deus e, ao mesmo tempo, é uma vontade que acontece de forma horizontal, assim, eu acolho a vontade de Deus, eu converso com Deus, eu alimento a minha vida de oração, mas o meu olhar está onde eu vivo, eu não me descontextualizo, né? Não é uma relação aqui, eu e Deus vertical, uma relação de que é o olhar de Deus para a minha vida se configurando a Jesus Cristo, e por se configurar a Jesus Cristo é uma abertura aos demais. Então é uma liberdade de eu me conheço e eu tenho condições de fazer escolhas, discernir essas escolhas em prol do bem maior. Santo Inácio fala que é usar as circunstâncias e as coisas tanto quanto eu vou discernindo o que mais me ajuda ao bem maior. Mais me ajuda a estar a serviço dos demais, ao serviço da criação. E isso é muito bonito, porque ela é totalmente relacional e exige uma permanência de reflexão. Então a espiritualidade naciana não te coloca numa situação de, como o Diogo falou, tem a modalidade dos 30 dias, né, que é a experiência completa. Contudo, ao terminar os 30 dias, o teu trabalho está só começando, porque a dinâmica ela é diária. A gente fala de oração diária, né, movimento diário, porque é o tempo todo você se perguntando. Não no sentido de eu estou acorrentada com a experiência, todo dia eu tenho que... Não, mas é porque você deseja isso, se te faz falta, se você não revisa a tua vida, se você não faz uma oração diária para pensar, para se perguntar, porque é um processo de discernimento. As coisas não são dadas e acabou o resto da vida, né? Porque se é relacional, se o Espírito Santo é dinâmico, né? Então a gente tem que estar o tempo todo atento a essa voz, e também porque a vida é dinâmica. A gente tem que dar as respostas a partir do que a vida vai acontecendo. Então é uma espiritualidade que te alimenta até essa liberdade interior, a trabalhar o desapego. Assim, acho que é uma palavra muito forte. Liberdade e desapego, sempre centrado na pessoa de Cristo, no seguimento a Ele, naquilo que Ele nos interpela a ser, né? Você falando, Netinha, eu fazia uma relação meio que entre esse caminho de espiritualidade naciana com o processo, por exemplo, de uma psicoterapia, né? Onde a pessoa se conhece e conhece o outro e a Deus também, né, nesse processo, mas que a gente sabe que na terapia, na psicoterapia, não é um processo fácil, muitas vezes é doloroso, é lento, mas é libertador. Professora Vera, comentar sobre isso. Isso, exato. Muito, muito bom isso que você trouxe, porque eu ouvi muitas vezes, né, vários jesuítas, padres, durante retiros, ou então durante os cursos que a gente faz, onde a gente se apropria melhor dessa espiritualidade naciana, muitas vezes eles comentarem sobre esse, vamos dizer, trabalho com a psique, que você acabou de falar. Então, assim, imagine, no século XVI, nós tivemos um homem, Inácio de Loyola, quer dizer, ele era uma pessoa muito simples, um militar, mas que ele foi de uma profundidade tão grande, mas tão grande, que ele trouxe para nós, por exemplo, eu penso assim, né, aqui é uma visão muito minha, por exemplo, da inteligência emocional que nós, educadores, estudamos ou fomos conhecer melhor nos anos 90. Imagine, lá no século XVI, Inácio já falava sobre inteligência emocional. Essa questão de você ordenar os afetos, essa questão de você discernir sobre as melhores escolhas, sobre fazer ou não a vontade de Deus, e aí está ligado ao que é bom para a minha vida e o que não é, vamos dizer, bom. Dentre essas escolhas, a gente está falando de uma parte que hoje a ciência trata muito bem, que é a neurociência, né? Mas quer dizer, um estudo super moderno de algo que, de fato, a gente começa a compreender melhor hoje em dia. Então é fantástico, eu acho incrível como é que aquele homem, ele vai traçar aquela experiência que ele teve com o divino de uma forma tão didática, e aí entra, né, a questão da didática, da educação, da disciplina, e por isso a gente vai aprender sobre esses caminhos, de como a gente consegue também trilhar caminhos melhores para nós nos compreendermos melhor,
um autoconhecimento que a gente faz da nossa vida, de nós mesmos, dos nossos padrões que nós trazemos pela genética, ou então adquiridos pelos ambientes onde nós vivemos, e de como nós podemos nos ordenar, nos educar melhor, para viver melhor também, e assim ajudar também as outras pessoas que caminham conosco. Fantástico, eu acho isso fantástico. Padre Diogo, você falou num retiro de 30 dias para fazer os exercícios espirituais. Para o nosso ouvinte que está entusiasmado, eu também estou entusiasmado, onde é que a gente encontra, como é que a gente pode fazer, tem livro, onde é que a gente pode fazer esse retiro? Dá umas dicas aí para a gente. Então, os exercícios espirituais, eles têm uma característica muito dinâmica, que eles podem ser adaptados a diversas realidades, contextos, circunstâncias. Na sua originalidade, ele foi pensado para ser feito uma experiência corrida, de aproximadamente 30 dias. Os exercícios são divididos em semanas, não necessariamente uma semana que corresponde aos 7 dias, às vezes vai 10, às vezes vai 6, mas é dividido basicamente aí nessas semanas, né? Cada semana com uma temática. E porque os exercícios espirituais eles têm essa dinamicidade também, então hoje em dia a gente sabe que é difícil às vezes a pessoa retirar um mês, sabe, para se dedicar a essa experiência. Então a gente tem várias outras modalidades. Às vezes a gente tem um retiro, por exemplo, que é dividido, esse um mês é dividido em 4 etapas, então ela faz os 30 dias dividido em 4 etapas, 4 retiros de 8 dias. Ou então a gente tem a experiência dos exercícios de 30 dias sintetizada em 8 dias. A gente tem a experiência dos exercícios espirituais de 30 dias completos, divididos em um período de aproximadamente 6, 7 meses. A pessoa reza um ponto por dia, um momento de oração por dia. A gente tem os exercícios para um fim de semana. Às vezes a gente tem os exercícios espirituais, a metodologia aplicada para um momento de oração. Vamos fazer uma manhã de oração e a gente vai usar a metodologia dos exercícios espirituais. A gente, ao falar de exercícios espirituais, a gente está falando também de um método de se relacionar com Deus. Não é apenas essa questão do como fazer essa questão do retiro em si, do conteúdo, mas é o método pelo qual a pessoa reza e se relaciona com Deus. Ele traz uma metodologia muito clara. Então, assim, hoje em dia, a gente tem a Companhia de Jesus e várias outras congregações que são também de inspiração inaciana, vários leigos, leigas, tem casas de retiro espalhadas pelo Brasil. Então, assim, se der uma busca no Google rapidinha, por exemplo, exercícios espirituais, onde fazer, encontra-se uma lista assim, muito, muito vasta de possibilidades. Por exemplo, falando aqui em Fortaleza, nós do Centro de Juventude oferecemos, porque nós somos um centro de juventude, focamos mais no público jovem. Então oferecemos anualmente 3, 4 experiências de retiro para jovens. E aí dividimos também em etapas de fim de semana. Mas nós temos lá em Baturité, por exemplo, aqui no interior do estado do Ceará, uma casa de retiros. E assim se espalha, né? Várias casas de retiro pelo Brasil. E hoje em dia, por exemplo, com essa questão da pandemia, tem muitas pessoas que estão fazendo os exercícios espirituais pela internet, sabe? A dimensão do acompanhamento, ela acaba sendo transformada, né? Porque os exercícios espirituais, eles supõem um acompanhante, uma pessoa que testemunha essa experiência que está sendo feita, não é? Ela não faz a experiência por você, mas ela testemunha a ação do Espírito na vida da pessoa que faz os exercícios. Então, assim, por exemplo, nós aqui em Fortaleza, do Centro de Juventude, para alimentar um pouquinho a vida espiritual de tantos jovens que estão aí, que fazem parte do nosso círculo de relações, mas outras pessoas também, nós estamos colocando no nosso Facebook, no nosso Instagram, diariamente um momento de oração, que ele é baseado no método dos exercícios espirituais. Então a gente tem uma temática para cada semana, e aí a gente vai oferecendo um pedido de graça,
tem um texto motivador, tem um texto bíblico, assim como geralmente a gente faz nos exercícios espirituais. Mas, assim, os exercícios eles são um patrimônio da igreja, ele não pertence ao jesuíta, sabe? Ele é um tesouro da igreja, e ele é muito democrático nesse sentido, ou está se tornando cada vez mais democrático, porque para acompanhar, orientar os exercícios espirituais, você não precisa ser padre, você não precisa ser homem, sabe? Eu fiz já retiro com tantas irmãs, já tive tantas leigas que me acompanharam nos exercícios espirituais, experiências, assim, fantásticas, assim, profundíssimas. Então, ele traz um pouco dessa dimensão mais, assim, inclusiva, que a gente às vezes não vê em outras experiências de retiro, por exemplo. Eu acho que isso também é um diferencial dos exercícios espirituais. Mas aí, assim, o modo mais fácil de encontrar é sabendo que se está numa determinada região, já jogar lá no Google, retiro, exercícios espirituais inacianos em tal cidade, em tal estado. Geralmente aparece alguma coisa. Ou então, se você é jovem, procura o Centro Inaciano da Juventude, isso, ao lado da Paróquia do Cristo Rei. Da Igreja. Isso, ao lado da Paróquia do Cristo Rei. E aí, assim, quando a gente for já publicar o vídeo, a gente pode colocar vários links, endereços, né, para facilitar o acesso das pessoas também. E eu sei que os exercícios espirituais têm algumas características, né? E aí eu queria uma opinião mais pessoal, né? Professora Vera, qual é a característica assim, que para você é mais marcante? Então, no começo, né, você falou um pouco sobre a CVX, da qual eu faço parte. CVX é a sigla para Comunidade de Vida Cristã, e são pessoas, homens, mulheres, jovens, que se reúnem, formam pequenos grupos, né, e que nós rezamos pela espiritualidade naciana. E uma característica que nos move bastante, a nós que fazemos parte, leigos e leigas, e vivemos a espiritualidade naciana, é o discernimento que Santo Inácio de Loyola ele deixa lá nos escritos dos exercícios espirituais. Quando nós rezamos a respeito, né, do discernimento, nós vamos o quê? Vamos buscar dentro das nossas vidas aquelas, como eu já falei algumas vezes, aquelas escolhas que nós fazemos para melhor seguir, né, a pessoa de Jesus Cristo e assim trazer para as nossas vidas a vontade de Deus, sempre inspirada em fazer com que o reino aconteça no aqui e no agora, dentro da nossa história, nesse momento em que nós estamos vivendo. E, portanto, essa parte do discernimento, ela fica muito clara como sendo uma característica que nós, que somos da comunidade de vida cristã, nós seguimos. Todos os dias, né, nós temos o nosso horário de oração diária, de 15 em 15 dias nós nos encontramos com esse grupo para nós partilharmos as nossas vivências, as nossas experiências, o que foi para nós naqueles dias, né, apelos, a partir dessas orações que nós fazemos, e tudo isso nós conseguimos, vamos dizer assim, sentir, dar nome, ouvir, registrar e saber do que se trata quando nós fazemos esses momentos de discernimento. Então, para nós, essa característica do discernimento dentro dos exercícios espirituais, ela é muito forte. Você comentou sobre o CVX, né? Aí eu fiquei curioso. Como é que funciona? São grupos de leigos, qualquer um pode participar? Quem tem interesse de participar de um grupo, o que é que faz? Quem procura? São quantas pessoas por grupo? Funciona como um grupo de oração? Quais as diferenças? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona esses grupos do CVX e as pessoas que estão interessadas em participar, como é que eles se aproximam desses grupos? Então, para assim, iniciar, seria interessante mesmo conhecer a Casa Magis ou o Centro Inaciano da Juventude, esse que você já comentou, que fica ao lado da Igreja do Cristo Rei, porque lá nós vamos encontrar jovens, pessoas que mesmo que não sejam tão jovens assim, por assim dizer, porque somos, né, no espírito, você vai encontrar pessoas que já estão iniciando, fazendo
uma caminhada dentro da espiritualidade inaciana em pequenos grupos que nós chamamos de pré-comunidade CVX, quer dizer, não são ainda comunidades de vida cristã, mas estão trilhando, né, este caminho. Como eu já falei, o que se pede é que a pessoa tenha, vamos dizer, conheça um pouco dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, mas também no centro inaciano, na Casa Inaciana da Juventude, né, nesse centro, as pessoas que também chegarem por lá, elas vão poder conhecer um pouco da espiritualidade inaciana, seja através desses retiros de fim de semana, que acontecem em 4 etapas, como o padre Diogo já descreveu e mencionou. Ela pode conhecer a espiritualidade inaciana por esses retiros por etapas e adentrar nesses grupos. Esses grupos, eles não são, vamos dizer, simplesmente grupo de jovens ou grupo de oração. É muito mais do que isso, né? São experiências mesmo com o divino, com essa dimensão divina, que os homens, mulheres, todas as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da espiritualidade inaciana, elas vão ter a oportunidade de conhecer. Então, qualquer pessoa, vamos dizer, cristã, né, que queira conhecer um pouco mais da espiritualidade inaciana, sim, as portas estão abertas para ela conhecer um pouco mais. Sejam todas muito bem-vindas. Então, ótimo. Quem está interessado em conhecer mais, participar de um grupo do CVX, então procura a Vera lá no Centro Inaciano da Juventude, que ela vai arrumar um cantinho. Isso. Um para você, um localzinho para você aprender mais e viver a espiritualidade inaciana em comunidade, né? Padre Diogo, na experiência dos exercícios espirituais, quem é o centro? Deus ou o homem? Na vida cristã, Deus é o centro, assim, da vivência cristã, e de modo especial para nós, o Deus revelado em Jesus Cristo, porque é aonde a gente aprende mais sobre quem é Deus. Na experiência inaciana não é diferente. Deus, ele é o centro da espiritualidade inaciana, só que eu ousaria dizer que é uma relação bem complexa, porque assim, Deus ele é o centro, é a fonte, é a foz para o qual a vida do cristão caminha, né? Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, mas também Deus escolheu a humanidade para estar ao lado dele, no centro. Entende? É uma experiência, eu vejo muito por esse lado, assim, eu acho que talvez é um pouco próprio da minha experiência de fé também, né? O modo como eu vou vivenciando a minha fé. O ser humano, ele não ocupou o lugar de centralidade, ele foi levado pelo próprio Deus para esse lugar de centralidade, porque uma vez que fundamentalmente nós nos relacionamos com Deus, e o nosso Deus, ele não é um Deus egoísta, é um Deus trinitário, e que pelo seu transbordamento de amor criou a humanidade. Esse próprio transbordamento é próprio desse transbordamento, é próprio do amor trinitário se expandir. E o amor, ele quer aproximar sem aprisionar. Então, se a gente for olhar para o centro, Deus nos colocou lá no meio com ele também, entende? Talvez a nossa experiência de ressurreição vai ser muito por aí, sabe? Talvez estar nesta centralidade com Deus, mas não por mérito nosso, e não porque nós somos bons o suficiente para que a gente se coloque nesse lugar, mas é por pura generosidade de Deus que talvez somos atraídas, pessoas levadas a ocupar esse espaço. E aí, é uma relação, não tipo ou, né, uma relação talvez de oposição, mas é uma relação de soma, o I. Então, assim, você não vai ver apenas Deus sozinho nesse espaço, ou apenas o ser humano, mas talvez, assim, essa proximidade, essa relação que é fruto, né, da bondade de Deus. Deus, ele nos leva
a esse lugar. Porque ele é generoso, porque ele ama e porque é da natureza de Deus fazer isso. Então, quando eu estava lendo o documento sobre a espiritualidade naciana, eu encontrei uma frase que eu adorei, que é assim: nada é simples, tudo é complexo. Eu adorei essa frase porque a gente está numa era que a gente tenta simplificar tudo, né? Simplificar no Twitter só pode ter tantos caracteres. Então a gente tenta reduzir a vida a um post no WhatsApp. E não é, né? É complexo, e a espiritualidade naciana considera essa complexidade. Né? Eu achei super bacana. Mas, Netinha, eu fiquei curioso por um termo que eu encontrei, que é o termo magis, que eu sei que é um termo caro para vocês, importante, mas o que é magis? O que significa esse termo? Então, assim, primeiro indo para a palavra mesmo, né, uma palavra em latim que significa o mais, o melhor. Então é um perigo, né, utilizar essa palavra e não contextualizá-la, porque pode parecer presunção, pode parecer uma busca por uma hierarquia, enfim, e não tem nada a ver com isso. O termo magis é junto à espiritualidade naciana, então o termo magis para Santo Inácio de Loyola é uma busca, eu resumiria assim, é uma disposição para buscar e aspirar às grandes coisas, no sentido das grandes coisas, aquilo que está relacionado com o nosso propósito de vida. Então, a gente sempre coloca o magis relacionado à pessoa. Então, em determinado contexto, você fazer o discernimento e pedir a graça de ter condições de oferecer o que você tem de melhor, onde for mais necessário e em tudo que fizer. Então, a busca pelo magis é termos a consciência de que a nossa ação transforma a nós mesmos, transforma o mundo, e para que essa transformação aconteça, eu preciso estar disponível, uma atitude disponível e generosa diante das pessoas, diante de mim mesma, diante do mundo. Então, essa busca, essa aspirar às coisas do alto, e isso ser concretizado no serviço aos demais. Então, aquilo que eu ofereço para os outros sempre vai ser o melhor que eu puder oferecer de mim mesmo, né? Então, é sempre a questão é meio que uma batalha para você vencer a si mesmo, porque você sempre vai estar disponível para servir melhor. Então, é uma atitude que sai de si, né? Genuína, atitude genuína de quem, ao se encontrar, ao ter uma relação com Deus, de escuta, de buscar discernimento, coloca isso à disposição, a serviço das pessoas, a serviço das criaturas, a serviço da criação. Acredito que a oração de Santo Inácio, ela resume bastante assim, essa dimensão do magis, porque ao mesmo tempo que nos coloca como assumir esse lugar de ser criatura de Deus, né? De tudo que nós temos, nós recebemos dele, né? Nada eu possuo, tudo eu recebi gratuitamente. E porque sou grata por isso, porque reconheço isso, também ofereço tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, e não é qualquer coisa, é o melhor que eu tenho, o melhor que eu possuo. Então o magis, ele é sempre uma relação genuína que sai de mim, porque eu reconheço quem eu sou, porque eu valorizo, porque eu percebo onde eu preciso melhorar, e tudo isso melhorado eu ofereço o que for de melhor para os demais, né? Então, essa relação com o outro, assim. Então, o magis é essa busca, por isso que eu falo, porque isso não tem fim, né? Isso não tem fim. Então, essa busca, esse desejo, né? É o magis inaciano. Está sempre sendo desafiado, né? Sempre desafiado. Agora, não é um desafio pelo sofrimento, aquela sabe? Frase que ficou famosa. Quando você atinge a meta, aí você dobra a meta. Então, não é um magis, assim, uma questão de... Porque a gente fala muito esse termo de doar mais, é uma batalha para você vencer a si mesmo, e às vezes é muito arriscado a gente usar alguns termos, porque no mundo mercadológico que a gente vive hoje, de competição, a gente tenta absolutizar as coisas nessa questão do superlativo de comparação, né? Você não vai se comparar com outras pessoas, é você, aquilo que você tem para oferecer. Então não é num lugar de sofrimento, de eu estou me martirizando, eu estou doando pouco. Não é, mas é um lugar da liberdade, né? Você está disponível, é um lugar da liberdade, é você desejar estar disponível. A atitude anterior, primeira, é mesmo a da disponibilidade, de desejar ser para os demais. E ao desejar isso, você entendendo que você vai melhorando, né? Porque você vai se implicando nas relações com as outras pessoas, você vai ter atitude de escuta,
de Deus, mas também dos outros, né? Porque é uma outra máxima de Santo Inácio, que é, para mim, um dos maiores desafios da espiritualidade ignaciana, que é a ideia de ver Deus em todas as coisas. Imagina só, quantas dinâmicas nós vivemos, quantas coisas nós observamos no mundo, né? Que muitas vezes nos deixa assim, desolados, tristes, porque tem muita coisa, né? E como nós somos desafiados a, inclusive aí, nessas realidades de dor, de sofrimento, também enxergar Deus, porque aí não é absolutizar a realidade, mas é perceber daquela realidade como eu me implico nela, o que a realidade me fala, no que a realidade me transforma. Né? Então, essa dinâmica do Marges ajuda a gente a estar sempre presente no contexto. Ter sempre essa postura de ser presença, de ser escuta, não é só o fazer, porque a gente fala ser mais para os demais, às vezes fica parecendo que é uma questão de sempre estar fazendo, quando algumas vezes o fazer é o silêncio, é a escuta, é a acolhida, não é uma relação de ativismo, sabe, porque é um risco também que a gente pode correr, não se trata disso, né, se trata de agir conforme aquele contexto for mais interessante você agir a partir da tua escuta, a partir do que o discernimento que essa escuta da vontade de Deus vai fazer na tua vida, né, então é sempre essa liberdade interior de estar atento. E como eu posso responder a esse momento? Então, uma pergunta que eu acho sempre importante assim, a gente fazer é, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Em determinado contexto. Porque ele é o nosso exemplo, né? Então, em determinado contexto. Que atitude de Jesus me inspira para eu também me inspirar e agir conforme ao que ele agiria? Assim, é o segmento da gente, tá? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, só é possível fazer esse tipo de discernimento percebendo a realidade, silenciando, escutando, se desafiando a encontrar Deus em todas as coisas. Muitas vezes Deus me fala mais numa partilha com os meus amigos, em algo que eu observo quando eu passo um trânsito na cidade, em algum acontecimento, do que às vezes no silêncio eu não consigo silenciar direito e fico lá. Né? E aí às vezes é algo que alguém fala, é uma atitude que eu vejo, e eu digo, nossa, tá aí o que eu estava buscando. Então, abrir o olhar, abrir o corpo inteiro para essa voz de Deus, que está em todas as coisas. Não está localizada no silêncio do meu quarto somente, tá? Sobretudo no meu processo de oração pessoal. Mas eu não posso fazer uma oração no meu quarto pessoal e me fechar para o mundo. Como se o mundo não tivesse nada para me falar de Deus, quando tem muito para me falar de Deus. E fala o tempo todo. Né? E aí eu acho muito bonita essa ligação do ser mais, né? Para os demais, e aí ser mais para os demais, principalmente aqueles que mais precisam, né? Os moradores de rua, os excluídos da sociedade, né? E se colocar a serviço dessas pessoas. Mas aí você falou também, ver Jesus em tudo, ver Jesus em todas as pessoas. Eu queria perguntar para a professora Vera, como é que eu consigo ver Jesus na vizinha chata, no vizinho fofoqueiro, e no professor que fala alto, que fala gritando, fala muito como eu? Ótimo. Como a Netinha já falou, é um desafio imenso, né, enorme, porque na maioria das vezes nós vamos atender mesmo aos nossos, vamos dizer assim, né, os nossos apelos humanos, e vamos desligar os nossos ouvidos para a vizinha chata, para o professor que grita, né, como eu tantas vezes, vamos dizer, perdi a razão dentro da sala de aula e porque acabei também me tornando muito chata por chamar demais a disciplina. Por quê? Porque é isso, né, são exercícios que você vai fazendo ao longo do dia e que você vai cada vez mais tomando para si a experiência de Inácio, quando ele provavelmente, durante todo o dia, né, ele passava por situações, sim, muito complexas, como você disse, né, no começo, e essas situações complexas, elas moram onde? Nessas relações com as outras pessoas. Na minha comunidade, a gente tem a nossa fundadora, né, Juvanília, uma senhora já de mais de 80 anos, que ela diz o seguinte, que onde tem gente, tem confusão. Olha, eu tenho dito isso para minha esposa nos últimos 15 dias, exaustivamente. Isso, então ela sempre fala isso, né, gente? Olha, ela tem 4 filhos e tem 6 noras, né, por assim dizer, e muitos netos e bisnetos, e ela diz, quando junta todo mundo, olha aqui e acolá, rola uma confusão, rola uma discussão. Então é isso, quer dizer, é você experimentar também
momentos, né, comuns da vida de todos nós, das nossas famílias, e nesses momentos, quer dizer, você também parar um pouquinho, respirar, né, um exercício de respiração é ótimo para esses momentos em que você está ali no meio da confusão. Um mantra. Isso, um mantra, né? Se você conseguir lembrar, se você não conseguir, basta mentalmente falar, respirar e lembrar do nome de Jesus, né? E você já traz para você aquele silêncio, aquela calma, provavelmente, daquele ser, né, de Jesus, e você consegue ouvir e talvez, dessa maneira, discernir um pouquinho, né? Ouvir mesmo de onde é que vem tantas vozes interiores, que normalmente vêm de onde? De padrões repetitivos, né? Essas pessoas, normalmente, elas apenas são repetições, por assim dizer, de vozes que vieram antes delas, né? Ou antes de nós, que nós também temos esses padrões, né? Que repetimos no dia a dia, e por assim, fazendo esse exercício de respiração, vir ao momento presente, nos fazermos, né? Mais presentes nesse escutar, nesse ouvir, e com certeza a gente aceitar, né? Aceitar que a vida é isso. A vida, às vezes, nos mostra o caos, às vezes nos mostra também esse reino de Deus que está pertinho da gente. Quando a gente está junto dessas pessoas que, às vezes, nos faz também, nos trazem calma, né? Nos trazem tranquilidade e nos faz nos sentir, nossa, isso aqui deve ser parecido, né, com o reino de Deus. Esse lugar deve ser parecido com o reino de Deus. Ótimo. Eu tenho uma provocação para o Padre Diogo, que é a seguinte. Tem uma música que o Padre Laércio usa muito, né, que eu gosto, que não é o muito saber que sacia minha alma, né, mas o saborear. Mas, na companhia de Jesus, se você olhar, boa parte dos jesuítas tem muito saber, né, estudam bastante. A gente vê nas homilias de um padre jesuíta, em geral, é uma aula, né, de teologia. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É verdade, assim, eu, por exemplo, na minha experiência, eu fiquei direto de 2010 até 2019 em estudo universitário, aí talvez mais por fim, depende, tudo como é que vai mudar esse ano, aí tem mais 4 anos pela frente ainda de estudos, a vida não para. Agora, essa frase de Sandro, que atribui esse modo de ser, né? Não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. É fato, a Companhia de Jesus investe muito na preparação espiritual, humana, acadêmica dos seus membros, né? E geralmente nos é oferecido o melhor, assim, nessas áreas, né? Mas, e aí fica certo, pô, mas se é tanta coisa assim, por que não é o muito saber que sacia e satisfaz? Porque eu acho que essa frase, ela trabalha um pouco com essa dimensão do que é prioritário para a vida, fins e meios. Não adianta nada, sabe, na espiritualidade, baseado na espiritualidade naciana, eu saber tudo sobre, por exemplo, minha área de dedicação maior ao estudo, que é filosofia, se isso não me leva a ser uma pessoa melhor, se isso não me leva a amar, a doar-me aos irmãos e irmãs, se isso não me leva a ser uma pessoa que é capaz de sair de si mesma para ir ao encontro das outras pessoas. Então isso é importante. E essa máxima aí, ela afirma isso. Não basta, não é suficiente o muito saber, mas o que sacia o espírito, a pessoa humana, é saborear internamente essas coisas. E ao saborear isso, a gente saboreia também quem as criou, sabe? Isso nos aponta para Deus novamente. No fundo, o que conta na nossa vida mesmo são essas experiências assim de encontro com as outras pessoas, onde a gente é tocado pela vida das outras pessoas, esses encontros que a gente tem com Deus, seja a partir de uma oração, seja a partir de um serviço, de uma doação, seja a partir da própria relação com as outras pessoas.
Então, Santo Inácio está colocando que mais prioritário na nossa vida é essa vida orientada para Deus. E as outras coisas, por exemplo, muito saber, ele é instrumento para isso, sabe? Não só muito saber, mas também a gente pode colocar os bens materiais, o conhecimento mesmo, né? Tudo isso é instrumento. Essas coisas, elas só são boas quando elas me levam a louvar, reverenciar, servir melhor a Deus, que é a base aí do princípio e fundamento, né, como o Santo Inácio entende a vocação humana no mundo. Então, assim, eu acho que compreende bem essa máxima quando a gente vê esse lado de fins e meios, sabe? Aí a gente olha para toda a formação da Companhia de Jesus. É muito difícil eu virar hoje e falar assim, porque como religiosos nós fazemos também voto de obediência, de castidade, de pobreza, com todas as possibilidades que eu tive, com todo o estudo que eu tenho, com todo o conhecimento e experiências adquiridas, é difícil falar que eu sou pobre, sabe? Agora, qual que é a função disso na minha vida? Isso é para mim ou é para as outras pessoas? Porque na medida em que tudo isso que foi me dado é recebido como serviço, se eu entendo, por exemplo, o próprio sacerdócio, a ordenação presbiteral foi ordenado recentemente, se eu entendo o sacerdócio como serviço, aí você sai da lógica de privilégio, você sai da lógica, você quebra a roda do privilégio, você quebra a lógica do superior e inferior, você quebra a lógica da riqueza, pobreza, porque o objetivo não é o acumular coisas por acumular, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em acumular, em receber isso, para que isso seja dado para os demais. Então essa é um pouco a lógica que essa máxima quer exprimir também. Porque não basta só saber tudo, não basta só, isso não é o suficiente, isso só é válido quando é para os demais. E aquela pessoa que não tem nenhum tipo de instrução acadêmica, mas que é capaz de sentir e saborear as coisas internamente, essa pessoa vive um processo de humanização. Entende? Então, ele também não vai rotular as pessoas pelo ter, mas de uma certa forma ele coloca também um parâmetro, né? O parâmetro não é o ter, mas essa capacidade de sentir, saborear, e todos nós já nascemos com essa capacidade, e aí como essa capacidade ela recebe espaço na nossa vida para que ela possa aflorar. Então eu creio que é por aí, José Monteiro. Eu sempre me questiono muito sobre essa frase também, né? E aí, às vezes, eu escutava assim, umas coisas como se as coisas também fossem oposição, né? Não importa o conhecimento, não importa saber, porque somos puro afeto, temos que doar. Isso é um risco, porque também, assim, quando a gente fala do MAGES e a gente quer servir melhor, a gente também precisa se capacitar para isso, a gente precisa ser humilde para assumir que tem um mundo de coisas que a gente apreende, né? Seja no estudo em si, seja nas relações interpessoais. Então, assim, é para a gente não criar também uma oposição, que seria uma falsa oposição, entre o saber, o conhecimento e o sentir, como se só uma outra coisa importasse, né? É muito me colocado isso do Diogo, porque Santo Inácio nos desafia a ver o que é central, assim, o que é importante. Porque aí ele coloca a questão do conhecimento adquirido, das experiências adquiridas, sejam no espaço formal ou não, como instrumentos para servir melhor. Então eu redimensiono, redireciono toda essa energia, tudo que eu acumulo para o serviço, né? E aí eu só consigo fazer isso quando o que eu faço com esse conhecimento? Primeiro comigo mesma, assim. Não é no sentido de acumular, mas como esse conhecimento me preenche, como eu utilizo desse conhecimento tanto quanto me ajuda a servir melhor, né? Então é uma relação de estudar, conhecer, fazer experiências e refletir sobre isso. Eu não sou um robô, né? Eu não sou um robô que vai acumulando experiências e conhecimento. Eu reflito sobre isso, eu rezo
o que eu estudo também. Eu vejo no que me ajuda aquilo que eu estou estudando para o meu serviço, para a dimensão apostólica que eu assumi ter, que eu vou assumindo cotidianamente ter, né? Então, é uma reconfiguração no saber, né? Que ele não é localizado em uma pessoa, em uma classe, as pessoas precisam conhecer para se viver melhor. Porque é uma das coisas que eu admiro muito, tanto na companhia, tanto com relação aos próprios jesuítas, mas também aos colaboradores, enfim, a todos que estão assim no campo assim, de trabalho da companhia, que são colaboradores da missão de Cristo, juntos como corpo apostólico, a questão do conhecimento, de estudar. Porque a gente tem que oferecer o melhor para as pessoas. Agora, não estudar para si, né? Estudar pensando que isso vai melhorar o serviço. E aí eu só consigo fazer isso quando eu passo por um processo interno de saborear o que eu estou estudando, refletir aquilo, ter uma condição crítica de, ok, isso eu assumo para a minha vida, porque isso vai me ajudar no trabalho apostólico que eu estou desenvolvendo. Isso não é, isso é só um título, isso é só um acúmulo de conhecimento. Para mim, isso não é importante, né? Eu me coloco numa posição sempre de serviço. O para quê, né? Para quê? Para tal coisa, nunca para mim, né? Para o meu próprio crescimento pessoal, individual, digamos assim, mas é sempre pensando nesse coletivo e o local onde eu estou ocupando. E acolher isso como um dom também, né? Assim, aquilo que nos chega. É importante a gente estudar para servir melhor, mas aí só dá para servir melhor se a gente possibilita esse saborear internamente, né? É isso. Bom, gente, chegamos ao fim desse episódio, dessa entrevista, que para mim foi muito gratificante fazer. Amei. Gratidão aí a todos vocês. Considerações finais para a gente encerrar esse episódio lindo, né? Cheio de espiritualidade. Professora Vera. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, a você, José Monteiro, por ter me convidado para participar desse momento. Mais uma vez, né, eu pude me aprofundar mais ainda nas palavras da Netinha, do Padre Diogo, nas suas considerações sobre a espiritualidade naciana, ao mesmo tempo em que a gente deixa aí para todos os ouvintes o convite das comunidades de vida cristã, isso, para que vocês compareçam lá no Centro Ignaciano da Juventude, possam conhecer mais sobre as comunidades de vida cristã. E é isso, um agradecimento profundo mesmo por essas partilhas tão necessárias nesse momento em que nós vivemos de isolamento social, né? #vamos ficar em casa, sim, para nós pensarmos nos outros, não só na gente, mas principalmente nos nossos idosos, naqueles que precisam desses momentos, né, de distanciamento social. E assim, muito agradecimento mesmo profundo por mais este momento tão bom. Netinha, muito obrigado pela sua presença, suas considerações. Então, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade. De fato, é um alento e uma alegria, assim, poder partilhar um pouco, assim, dessa experiência de falar da espiritualidade naciana, de encontrar meus amigos, assim, de caminhada, que compartilham sonhos comuns, assim, que fortalecem essa caminhada, né? Agradeço, sobretudo, ao serviço, viu, Zé Maria? Aí com a Rádio Igreja em Saída, que chega a tantos corações e mentes num tempo que a gente precisa tanto, assim, de boa informação, de partilhar boas experiências, de boa música, de boas notícias críticas e boas também. Então eu quero mais agradecer mesmo ao serviço, dizer que quem está sintonizado continue, que quem nos ouviu também procure aí as redes sociais que falam, que quiser saber mais, né? Que falam da espiritualidade naciana, da Companhia de Jesus, e para quem morar em Fortaleza ou aqui no Ceará, que quiser conhecer, né, o Centro Naciano da Juventude, a gente está lá no Instagram, a gente está no Facebook também. Quem quiser conhecer também, inclusive, sobre o programa MAGES, que é essa articulação em rede da Companhia de Jesus para o trabalho com os jovens, também tem site, também tem Instagram, e a gente facilmente se encontra nas redes sociais para trocar ideias, para continuar partilhando a vida, para continuar se encantando pelo viver, pelo desejo de fazer essa vontade de Deus acontecer na nossa vida cotidiana. Então, agradeço, Zé Maria, pela iniciativa, pelo convite, a Vera e ao Diogo também, pelo aprendizado que sempre me é possível ao ouvir vocês, e também a quem está nos ouvindo. Eu é que agradeço.
Padre Diogo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela partilha do seu conhecimento e sempre generoso, né, compartilhando conhecimento, experiência e essa fé. Então, muito obrigado pela sua participação nessa entrevista. Eu que agradeço, né, também a oportunidade de estar aqui com você, com a Netinha, com a Vera, pessoas que para mim são muito importantes aqui no meu pouco tempo de Fortaleza, mas que já conseguiram deixar, assim, muitas coisas boas no coração, muitas experiências significativas. Partilhar é sempre bom. Eu acho que a gente se enriquece quando a gente partilha, né? Partilhar é dar, é receber, e isso nos enriquece, isso nos faz pessoas melhores. E é bom também partilhar não só com vocês, mas com todas aquelas pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Então isso é bom, nós estamos aí para isso, para partilhar. E obrigado também pelo seu trabalho, pelo trabalho da equipe da Rádio Igreja em Saída. É bom saber que a gente está cada vez mais crescendo nessas parcerias, nesse trabalho em comum. É bom saber que vocês estão cada vez mais participando da nossa missão e nós estamos fazendo cada vez mais presença na missão de vocês, a ponto de perceber que a nossa missão é uma missão comum, não é verdade? Então, muito obrigado. Muito obrigado também pela generosidade de cada um de vocês que está fazendo com que essa Rádio Igreja em Saída seja cada vez mais presença na vida de muita gente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço enormemente a partilha de vocês, a disponibilidade de vocês. Eu tenho certeza que os ouvintes, né, da Rádio Igreja em Saída, que nos seguem nos diversos canais aí, YouTube, Instagram, na própria rádio, né, escutam pelo website ou pelo aplicativo da Radiosnet, que eles vão adorar esse episódio, tudo que foi aqui partilhado. Se você que está nos ouvindo gostou desse vídeo, então clica no joinha, deixa o seu like, compartilha o vídeo, marca os irmãos da comunidade, a galera do grupo de jovens, a galera do seu grupo de fé, né, sua família, para que essa mensagem de Santo Inácio chegue a um maior número de pessoas possível. E até o próximo episódio aqui na Rádio Igreja em Saída.